Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. 2 pessoas morreram afogadas no primeiro dia do ano em São Luís. E a operação do Corpo de Bombeiros busca reforçar a segurança nas praias da capital. Baixo estoque de bolsas de sangue no Hemomar preocupa autoridades de saúde. PRF registra 2 mortes e 19 acidentes em rodovias do estado do Maranhão neste Réveillon. E no quadro Sala de Entrevista de hoje, uma conversa sobre a importância da saúde mental dos profissionais que atendem pacientes nas salas de UTI. Fica com a gente, o JTV UFMA está no ar. Um casal morreu afogado em uma praia de São Luís no primeiro dia do ano. O filho do casal sobreviveu ao acidente. Veja esse e outros destaques agora no Giro de Notícias. O prefeito Eduardo Braide, do PSD, participou da cerimônia de posse do primeiro dia de atividades de 2025 da Câmara Municipal de São Luís. Junto à vice-prefeita Ismênia Miranda e 31 vereadores, o candidato reeleito foi empossado oficialmente para um mandato de mais 4 anos. Eduardo Braide venceu as eleições de 2024 para a prefeitura da capital ainda no primeiro turno, com 79,02% dos votos. Além do prefeito, a cerimônia contou com a votação e nomeação do vereador Paulo Vitor, do PSB, para o cargo de presidente da Câmara Municipal. Está aberto o período de matrículas nas escolas da rede estadual de ensino. Após divulgação do cronograma de matrículas pela Secretaria de Estado da Educação, os pais e responsáveis podem realizar a inscrição dos alunos a partir desta quinta-feira até o dia 10 de janeiro. O processo deve ser feito de forma presencial. O cronograma completo está disponível no site oficial da SEDUC. O ano letivo começa no dia 3 de fevereiro. Um casal e uma criança foram vítimas de afogamento na Praia do Olho d'Água na tarde desta quarta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, os adultos morreram enquanto o filho do casal foi resgatado com vida e encaminhado para receber atendimento médico. De acordo com testemunhas, a família brincava na beira do mar quando foi levada pelas ondas. Pois é, infelizmente tem sido comum aqui no Maranhão, principalmente em São Luís, esses casos de afogamento. E é para garantir a segurança nas praias da capital maranhense que o Corpo de Bombeiros está realizando a Operação Praia Segura. Mais detalhes você acompanha agora na reportagem. Janeiro, sol, férias, combinação perfeita para curtir uma praia e relaxar com a família. Mas para quem pretende aproveitar os primeiros dias de 2025, na orla marítima da capital vai uma dica. É preciso ficar atento a alguns cuidados na hora de dar um mergulho no mar. As regras de segurança: mantenha-se numa profundidade segura, não banhar onde está sinalizado de bandeiras vermelhas, não ingerir bebidas alcoólicas ou fazer uma refeição e entrar no mar, manter crianças e adolescentes próximos. Para que a diversão dos banhistas tenha segurança, o Corpo de Bombeiros do Maranhão promove a Operação Praia Segura. Durante esse período do ano, equipes realizam atividades educativas e ações de monitoramento de área com a ajuda de tecnologia, o que já vem reduzindo o número de casos de afogamentos na capital nos últimos anos. Do ano de 2023 para o ano de 2024, tivemos aproximadamente uma redução de 70% dos casos de afogamento com óbitos nas praias de São Luís, devido ao uso de tecnologia como drones, aumento de QPMs, que são os quadriciclos, aumento de efetivo nas praias durante feriados e finais de semana. Durante a virada de ano, foram registradas 2 mortes e 19 ocorrências de acidentes nas rodovias que cortam o Maranhão, segundo a Polícia Rodoviária Federal. A repórter Luciana Rodrigues foi até a PRF e tem mais informações para a gente. Boa tarde, Luciana. Olá, boa tarde a todos que acompanham o JTV UFMA. Nós vamos falar sobre a Operação Ano Novo, realizada pela PRF.
E para saber mais detalhes, dados dessa operação, eu converso com o inspetor da PRF, Lucas Mourão. Seja muito bem-vindo ao JTV UFMA, boa tarde. Gostaria de saber quais os resultados dessa operação. Boa tarde, Luciana. Boa tarde para quem nos assiste. Muito trabalho foram desenvolvidos ao longo desses 6 dias de operação, principalmente com foco naquelas infrações que mais comprometem a segurança viária. E após o encerramento da operação, o balanço aponta que pelo menos 19 acidentes de trânsito foram atendidos pela PRF, um número bem elevado. Apesar desse número elevado, houve uma certa redução no número de óbitos, se comparado com a operação Ano Novo anterior, foram registrados apenas 2 óbitos, enquanto que na operação anterior haviam sido registrados 3. E o que mais chamou a atenção foi exatamente o número de infrações. Foram mais de 1.940 infrações flagradas pela Polícia Rodoviária Federal, maior parte delas por excesso de velocidade e, infelizmente, muitos casos de embriaguez. Mais de 30 pessoas foram autuadas por estarem dirigindo embriagadas e 9 pessoas foram presas pelo crime de embriaguez ao volante. E se recusar a fazer o teste do bafômetro, produz que tipo de situação para o motorista? Muita gente se engana achando que apenas recusar o teste do bafômetro, o teste com etilômetro, se livra do problema. E não é a realidade. A legislação estabelece que a recusa também é uma infração de trânsito, com a aplicação da penalidade de multa que tem o mesmo valor do que testa positivo, ou seja, quase R$3.000. E nesse caso, se o condutor não tiver sinais aparentes de embriaguez, ele vai precisar apresentar um outro condutor devidamente habilitado que aceite realizar o teste e o teste dê negativo. Se esse condutor que recusou tiver sinais aparentes de embriaguez ao volante, aí o agente de trânsito, o PRF, poderá fazer um termo circunstanciado de sinais que constatam os sinais de embriaguez e irá conduzir esse condutor a uma delegacia de polícia civil. E o motorista não habilitado, também várias ocorrências de pessoas que não tinham CNH. Exatamente, muitas ocorrências tanto de veículos não licenciados como de condutores que não eram habilitados. Inclusive, muitos dos acidentes atendidos pela Polícia Rodoviária Federal ao longo dessa operação, especialmente acidentes envolvendo motociclistas, condutores dessas motos estavam conduzindo sem habilitação. Além disso, outras ocorrências criminais, também envolvendo condutores habilitados, foram registrados. Esses condutores, além de conduzir sem serem habilitados, ainda estavam transportando passageiros sem a utilização do capacete ou equipamento de segurança indispensável. Obrigada pela sua participação aqui no JTV UFMA. Vale a pena reforçar, todos esses pontos que o inspetor Lucas Mourão já falou e também reforçar também o uso da cadeirinha, não carregar pessoas demais dentro do veículo. São vários pontos que precisam ser levados em consideração para que nós tenhamos um trânsito mais seguro. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Luciana, que também trouxe aí algumas recomendações importantíssimas, Dirigir com responsabilidade, evita acidentes e salva vidas. E por falar em salvar vidas, o Hemomar carrega essa responsabilidade todos os dias. Por ano, o centro coleta 80 mil bolsas de sangue aqui no Maranhão. Mas esse é um trabalho coletivo que precisa da ajuda da população. Em períodos de festa como Natal e Réveillon, a necessidade de doadores aumenta muito mais e a instituição está preocupada com a baixa no estoque. De 10 a 15 minutos. Esse é o tempo que leva para fazer uma doação de sangue. Segura, rápida e simples e mesmo assim o estoque durante essa época do ano fica abaixo da média. Além da queda no número de doações, o aumento de eventos que demandam transfusões de sangue agrava ainda mais o cenário. Uma queda muito considerável. E esse período dá para ver, tanto na recepção quanto aqui na sala de coleta, um número bem baixo. Geralmente as nossas cadeiras estão cheias, e o número é bem maior do que isso. A gente fica realmente com esse déficit muito grande. Uma bolsa de sangue tem 450 ml e pode salvar até 4 vidas. Com baixo número de doadores, esse volume cai significativamente. E o que a gente vê por aqui é isso, a maioria das cadeiras vazias. Quem precisa de sangue hoje e eu não tiver no estoque, ele pode ter vários amigos, correr para o Hemomar para fazer a sua doação. Mas esse sangue doado hoje só vai ser liberado com 72 horas. Mas o paciente está precisando hoje. Então, se eu não tiver sangue no estoque, eu não tenho como atendê-lo. E isso pode criar uma situação bem difícil, que ninguém quer.
Essa diminuição no comparecimento dos doadores, que costumam priorizar compromissos de fim de ano, como festas e férias, não é uma realidade, por exemplo, da Maria Inês. Ela, assim como os poucos que ainda vêm fazer a doação, ressaltam a importância de pensar e ajudar ao próximo. Eu vim porque é um amigo que está no Socorrão. Está precisando, vai fazer cirurgia, então não custa nada, né? Salvar uma vida, ajudar a salvar. Fiz questão de vir para doar sangue e poder ajudar outras vidas. Eu sou doadora há 5 anos, aí sempre que eu tenho a oportunidade de ter algum tempo livre eu aproveito, principalmente final de ano, porque o pessoal está bebendo, aí tem muitos acidentes, aí precisa de sangue, aí eu estou sempre por aqui. Em tempos de celebração e renovação de esperança, o ato de doar sangue é um dos gestos mais solidários que alguém pode fazer ao dedicar poucos minutos para uma doação. É possível impactar diretamente a vida de quem depende desse recurso para sobreviver. Isso aí, é muito importante aí essa solidariedade, não custa nada, né? 10, 15 minutos são o suficiente para ajudar a salvar mais de 3 vidas, né? São 4 vidas aí que podem ser atendidas apenas com uma bolsa de sangue. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Você aí de casa já ouviu falar no termo toponímia? Pois é, a toponímia é o estudo dos nomes de lugares. Aqui na UFMA, pesquisadores estudaram as origens dos nomes de algumas ruas importantes do centro histórico da capital. Nossa equipe conversou com os professores e estudantes envolvidos nessa pesquisa. E o resultado você confere agora na reportagem. As ruas, praças e becos do centro histórico guardam muitas memórias. Elas estão nos antigos casarões e até nos nomes das ruas. Uma coisa que muitas vezes pode passar despercebida por nós é o nome do lugar onde a gente está. Por exemplo, esta é a Praça da Faustina, que tem esse nome em homenagem a uma mulher negra empreendedora do século XIX. Ao longo dos últimos séculos, a praça já teve mais 10 nomeações. Todas têm relação com a história do lugar. Você tem Praça da Seresta ou Praça do Seresteiro, ou se não, também, mais antigo ainda, a Rua do Macaco, ou Beco do Macaco. Por quê? Porque no casarão onde dizem que a Faustina morou, né, funcionava um bar e o dono desse bar tinha um macaco, né? Então as pessoas quando iam lá, o macaco chamava atenção. Então o macaco foi a referência toponímica, né, naquele momento. E as curiosidades não param. Até o simples Beco do Precipício, ao lado da Igreja do Desterro, também tem uma história. A rua que hoje é Beco do Precipício, né, ela não tinha degraus, né, ela era uma ladeira mesmo bem íngreme, tá? E as pessoas precisavam transitar com elas, muitas das vezes, com mercadorias nos ombros para vender, com tachos na cabeça e corria o risco de se acidentar. Foi em 2008 que a professora começou a pesquisar a chamada toponímia. Mas você sabe o que isso significa? Toponímia é o ramo de estudo dentro da linguística que descreve, especifica, mostra a motivação, o porquê do nome dos lugares. Né? Então, o que é um topônimo nesse caso? Né? A unidade da toponímia que estuda o nome dos lugares, qualquer que seja o lugar. Pode ser uma rua, um bairro, uma ponte, um município, um estado, uma região, um continente. Qualquer lugar fictício ou real que tenha um nome é passível de ser estudado pela toponímia. E o assunto chamou a atenção da Karen, aluna da professora Heloísa. Em 2021, ela passou a desenvolver jogos online, cujo tema são as histórias das ruas. A ideia dos jogos saiu, acredito que justamente da minha orientadora, de trazer essas informações da toponímia para que se tornasse mais acessível, para que mais pessoas pudessem ter acesso a essas informações, né? Tendo em vista que todas essas informações elas já estão publicadas, já estão em obras, só que fica mais difícil para que pessoas tenham acesso a elas. E o jogo é mais fácil, no caso eu te envio um link de um jogo, tu consegue jogar da tua casa e aí tu consegue compartilhar. Então a ideia é justamente isso, é trazer a toponímia para mais pessoas. Desde que foram lançados, mais de 200 pessoas acessaram jogos que são cheios de curiosidades. E para jogar é muito fácil.
Eles estão disponíveis em plataformas online. Eles conseguem encontrar curiosidades sobre moradores de São Luís, história das ruas, a troca dos nomes, a alteração toponímica e também tem algumas fotos, né, para que a pessoa consiga fazer essas associações. Os estudos feitos por Heloísa e Karen mostram que a linguística e a história andam lado a lado, uma forma de preservar a cultura e guardar memórias. Muito legal, né, essa pesquisa. Parabéns aí aos pesquisadores que ajudam a manter viva a memória da nossa cidade. Vamos dar uma pausa, um rápido intervalo e a gente volta já já. Não sai daí. A gente começa esse segundo bloco contando uma história muito legal de uma maranhense, a Tatiana Medeiros, que é natural de Caxias, no interior do estado. Há 3 anos, ela aceitou um convite para participar de uma corrida e se descobriu amante do esporte. A paixão foi combustível para que ela se especializasse em grandes maratonas. E mesmo com dificuldade de financiamento e patrocínio, Tatiana não desistiu. E hoje é um exemplo de garra e superação. É a história que a gente conhece agora. A reportagem é de John Ryan. Com olhar focado, Tatiana Medeiros se aquece para mais um treino. Aos 40 anos, a maratonista natural de Caxias, no Maranhão, descobriu sua paixão pela corrida há 3 anos. Desde então, ela se dedica a desafios cada vez maiores nas ultramaratonas. A corrida foi algo que apareceu na minha vida assim, para chegar e ficar, né? Uma coisa que eu estou vendo isso nos dias de hoje, a moda que é correr, né? Como as pessoas estão entusiasmadas. Comigo não foi diferente. Só que foi uma brincadeira de amigos, de vamos ali numa viagem, fazer uma trilha e brincar, tirar fotos. E foi nessa que eu me apaixonei por trail running. E estou há 3 anos lutando nessa atividade. Em 2024, Tatiana enfrentou 4 ultramaratonas, incluindo a Extremo Sul Ultramarathon, onde percorreu 116 quilômetros. A prova, considerada a maior ultramaratona de praia do mundo, foi marcada por desafios como terrenos arenosos e temperaturas extremas. A Tatiana foi a única mulher maranhense a chegar tão longe no percurso. É uma prova de 226 quilômetros que acontece no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, que sai da fronteira do Brasil, do Chuí, subindo até a Praia do Cassino. É terreno de praia, né? De ventos de 46 graus, então a gente tem que estar preparado para passar até 53 horas correndo com essa atmosfera, né? De vento forte, de chuva, de frio, de calor. Então é realmente um desafio e a gente tem que estar com o mental extremamente preparado, porque senão você quebra numa prova dessa, qualquer coisa te coloca para parar, né? E a Tatiana segue firme, inspirando outros atletas e levando o nome do Maranhão às provas mais extremas do país. É muito interessante quando a gente termina uma prova e percebe que você é uma das únicas ou é aquela pessoa que se destaca. E o meu objetivo, além de ser pessoal, né, de me trazer saúde, paz e de chegar na minha maioridade com muita saúde, né, equilibrada, equilíbrio mental, o mais legal são as pessoas que chegam até mim e dizem: poxa, tu é minha referência, tu significa muito para mim, eu comecei a correr por tua causa, hoje eu tenho mais saúde, eu estou mais leve, eu estou mais magro porque eu vi que tu corre, que tu passa tantas horas na floresta correndo. Então isso me dá um prazer que eu não esperava quando eu comecei a correr, né? Cada prova completada é mais do que uma conquista pessoal. É um exemplo de superação e inspiração para quem sonha em ir além dos próprios limites. Isso aí, uma linda matéria, muito legal, né, essa história. E essa história é legal por vários motivos, né, mostrando aí a força da mulher e também colocando o Maranhão em destaque quando o assunto é esporte, né? Parabéns a Tatiana e agora é torcer para que ela traga novas conquistas aqui para o nosso estado.
Agora, uma dica para você que precisa trabalhar ou viajar, principalmente nesse período de começo de ano, né, de alta temporada, e não tem onde deixar os seus cachorrinhos, né, os seus doguinhos. Aqui em São Luís tem creche que também é hotel para pets. Olha só, essa é uma ótima oportunidade de recreação e socialização para os bichinhos, oferecendo também muita segurança e, claro, muito carinho. É dia de creche e essa turma chega animada. É hora de encontrar os amigos e fazer a festa. O espaço, que também é hotel para pets, é o resultado do amor que o Ítalo tem pelos animais. Olha, eu posso te falar que eu sou muito realizado, profissionalmente e pessoalmente também. Eu, desde criança, sou apaixonado por animais de um modo geral, né? Mas eu falo muito que os cães e os cavalos tomaram assim uma proporção muito grande na minha vida, né? Pioneiro no setor em São Luís, hoje já são 2 unidades para atender a um público que deseja o melhor para os filhos do coração. São 167 milhões de pets no Brasil. 67 milhões, assim ó, só de doguinhos. 56% dos lares do Brasil tem pelo menos um cão ou um gato. E é tanto amor oferecido a eles que não tem limites. A diversão é garantida, mas o trabalho é coisa séria. O dia é cheio de atividades. Tem enriquecimento ambiental, alimentação, treinos, brincadeiras, hora da soneca e na hora de ir embora, vão para casa trabalhados na beleza, dentinhos escovados e pelo penteado. Um cuidado que eles merecem. Para trabalhar com os doguinhos, um ingrediente é fundamental. É necessário que você, em primeiro lugar, você ame, né? Porque eu costumo dizer que gostar é muito fácil. Amar é totalmente diferente, porque amar você vai se dedicar, né? E aqui a gente tem bastante carinho, amor, cuidado e atenção. Então, assim, quando a gente recebe eles, a gente toma conta como se fosse nosso. Ao longo do ano, também tem festinhas, Carnaval, São João e também a fantasia. Afinal de contas, eles merecem. Fotogênicos e animados, todos querendo participar da entrevista. A alegria deles já mostra que cachorro precisa gastar energia, mas em um lugar adequado. Nada de ficarem soltos na rua. Os papais e as mamães de pets sabem que eles estão bem e em segurança, protegidos inclusive de repórteres que querem levá-los para casa. Estando na creche, eles só precisam se preocupar com os bons momentos registrados pelas fotografias. Que legal, né, essa matéria, essa opção, né, para os cachorrinhos que precisam, né, os doguinhos, tanto cachorros quanto gatos, que precisam também desse momento aí de lazer, de socialização com outros bichinhos, né? Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto. Muito se fala sobre o trabalho lindo e eficiente que os profissionais da saúde realizam na recuperação de pacientes em unidades de terapia intensiva. Só que lidar com situações de alta pressão aumenta muito o risco de esgotamento físico e mental desses profissionais. No Sala de Entrevista de hoje, a Luísa Rabelo entrevista Rui Cruz, um psicólogo que traz relatos reais de como é o dia a dia de quem atua nas UTIs. A obra não é apenas uma reflexão sobre o sofrimento psíquico dos profissionais de saúde, mas também um convite à sociedade para entender e dialogar sobre saúde mental. Hoje eu converso com ele, Rui Ribeiro, psicólogo e autor do livro. Boa tarde, Rui, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, é um prazer estar aqui nessa casa, principalmente falando de um tema tão importante que é a saúde mental. Rui, para a gente começar, eu queria saber como é que foi a concepção desse livro, como é que foi transformar relatos nessas páginas. Esse livro ele é fruto da minha tese de mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E eu fiz, junto com o meu orientador, o Dr. Maurício Macedo, uma busca em encontrar a percepção dos profissionais do que seria sofrimento psíquico e, a partir daí, avaliar o que atrapalhava dentro do processo de trabalho desses profissionais. Em especial, aqueles que estavam vivendo no período da pandemia, atendendo as pessoas que chegavam nas UTIs de todo o estado do Maranhão.
já que o livro foi com profissionais que atuavam no Hospital Carlos Macieira. E como foi o processo de coleta de depoimentos, levando em consideração que eles estavam muito imbuídos ali naquele sentimento, eles falarem disso e você transformar isso em palavras, como é que foi? É bom lembrar que essa coleta foi feita no estudo qualitativo, então nós entrevistamos pessoas através de um instrumento semi-estruturado e a gente foi individualmente pedindo permissão para que eles pudessem voltar no tempo e falar da sua experiência que foi viver naquele momento. Então, a gente fez entrevistas individualizadas, ainda era o período de Covid, mas foi no período praticamente no mês de janeiro, fevereiro, aquele período do carnaval até o mês de março. Sim. E a gente conseguiu voltar no tempo e fazer com que eles pensassem naquele momento, e aí a gente percebeu que muitos, na verdade, sentiram as mesmas dores, reviveram momentos bem difíceis. E aí, agora vivendo de novo esse momento da pandemia, naquela época muito se falava sobre esses profissionais, como eles estavam, né? Principalmente esses profissionais da linha de frente. Você acha que mudou alguma coisa na relação profissional-paciente e vice-versa? Eu acredito que mudou sim, mas o que eu me coloco mais a pensar, e aí os relatos colocam isso, é que os profissionais se viram como pacientes. E ao se verem como pacientes, ou então até como acompanhantes, ou então vendo pessoas conhecidas como sendo cuidadas, isso trouxe também uma aproximação naquilo que seria algo mais íntimo. Até porque a gente tem que recordar que nesse período as pessoas não tiveram oportunidade de viver suas dores. A grande quantidade de mortes que ocorreram fizeram com que eles não tivessem um luto. E também a morte significava dar oportunidade para uma outra pessoa. Então, essa sequência de acontecimentos, de necessidade de arrumar um leito, de cuidar e de oferta de trabalho também, além da hierarquização e das questões que tem no relacionamento interpessoal, interferiram na sua gestão emocional, na gestão do trabalho e na gestão do público, vamos assim dizer. Você disse que fez essas coletas individuais, né, de depoimentos. Você, como psicólogo, chegou a observar que ainda há resquícios aí das coisas que eles viveram naquele momento, naquela época? Eu acredito que sim. Porque se a gente for levar em consideração, se eu lhe perguntar qual foi a sua experiência, você vai trazer momentos de dor e de sofrimento e também pode trazer de superação. Sim. A grande questão desses profissionais nos relatos é que eles foram colocados numa tempestade perfeita, onde eles foram incluídos como personagens de heróis contra um inimigo invisível, que no caso seria o Covid. Então, heróis de jaleco branco que poderiam e deveriam cuidar dos outros e descuidar de si, frente a todo um desleixo que nós tivemos durante esse período, no cuidado com a gestão e no cuidado com a assistência. Rui, para a gente finalizar, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o livro, para quem ele é, se é para todo mundo, se é só para profissionais e o que você quer a partir dele. O livro, na verdade, ele tem como objeto os profissionais que atuam na UTI, mas ele serve para qualquer profissional da saúde. E aí eu chamo a atenção para todos que querem ser um profissional da saúde. Porque a ideia da gente cuidar da saúde mental, ele tem que estar num processo de cultura. E, infelizmente, nós não temos isso na educação permanente dessas unidades e tampouco na educação continuada dentro da universidade, vou assim dizer. Algo bem interessante que eu acho que a gente tem que ressaltar é que a saúde mental, ela precisa estar dentro das casas, nas relações interpessoais, na maneira de olhar, de cuidar, de cumprimentar os outros. Então, o livro ele fala exatamente dessa necessidade do objeto de qualidade de vida. O meu objetivo relacionado ao livro, claro, é falar sobre saúde mental, mas é criar, junto com os conselhos de classe, com as unidades de saúde, com as secretarias, um protocolo, que a gente chama de POP, na busca de identificação de sinais e sintomas que possam dar indícios e possam propor ações de cuidado em saúde mental para os profissionais. Nós não se preparamos para aposentar e tampouco para dar lugar aos outros e não conseguimos nos perceber no lugar de cuidado. Verdade. Então, nós precisamos, a todo instante, estar alertas a esses sinais e sintomas. E o protocolo vem exatamente para isso, para trazer à tona sinais e sintomas de sofrimento psíquico e também de domínio, de potencialidades que a gente pode vir a trabalhar
individualmente, no contexto e na saúde como um todo. É isso, Rui. Muito obrigada por sua entrevista. Viu? Eu que Obrigada agradeço. por esse trabalho também tão rico para os profissionais de saúde. Eu que agradeço a oportunidade dessa casa de falar outro tema tão importante e coloco à disposição para participar de atividades em grupo, possam falar sobre o tema. Legal. Eu conversei com Rui Ribeiro, ele é psicólogo e autor do livro. Isso aí, obrigado, Luiz, obrigado também ao Rui Cruz. E é muito importante, né? Muito pertinente essa discussão, essa conversa, até porque esses profissionais passam muito tempo da vida deles cuidando de nós, mas é sempre importante perguntar, né? E quem cuida de nós? Vale aí a reflexão. Bom, gente, o JTV UFMA fica por aqui, mas você é de casa, pode rever nossas reportagens e entrevistas no YouTube e Instagram da TV UFMA. Acompanhe também um resumo do nosso telejornal no Destaques JTV UFMA às 18 horas. Um abraço e até amanhã.